E boa noite, a Pro aparecendo por aqui à noite, isso é quase um milagre. Mas é que meu dia foi muito corrido, eu precisava fazer a live hoje, porque amanhã não vou conseguir. Então a live de hoje é maravilhosa, é a continuação da live passada, que a gente vai falar sobre as vantagens de se fazer musculação, né? A gente tem aí as vantagens primárias, né? E as vantagens secundárias. Na última live, eu falei sobre esses benefícios primários. E aí não deu tempo de terminar, então eu dividi a live e vou falar dos benefícios secundários na live de hoje, live 77, tá? Acho que é 77 mesmo. E vamos ver como que é uma live à noite, né? Afinal, nem eu nem vocês estamos acostumados com isso. Como será? Meu cognitivo não é dos melhores, então vocês tenham paciência. Vocês estão me escutando bem? Porque tem um pagodão rolando aqui ao fundo. Se estiver tudo bem, me fala. Eu sempre começo com uma leitura de um livro que eu gosto muito e vamos ver onde ele vai cair. Eu sempre abro ele aleatoriamente. Sou mais forte quando estou calmo. As coisas que rejeitamos nos mostram a fundo nosso compromisso com o crescimento. Então, sou mais forte quando estou calmo. Gente, a gente tem que ter calma mesmo com tudo na vida, pra gente poder ter força pra evoluir, pra passar do ponto A e ir pro ponto Z. Afobado, ninguém chega a lugar nenhum, né? Verdades do livro. Hoje eu nem vou aprofundar muito. Quando é de dia eu fico meia hora só no livro, mas já tô vendo a diferença. À noite, papo, bom. Gente, na última live, eu listei todos os benefícios primários de se fazer musculação. Eu vou repetir aqui os principais e vou dar sequência aos secundários, tá? Na verdade, eu não sei aonde que eu parei aqui, mas enfim. Os primários eu tenho certeza que eu falei todos na outra live. Então, vamos aos primários, que é o aumento da força muscular, obviamente, né? Aumento da potência muscular, que é a capacidade de executar força num curto período de tempo, né? Executa essa força rapidamente. Aumento da endurance muscular, ou seja, é o contrário, é o tempo que eu consigo sustentar aquele músculo em contração, né? Aumento da síntese proteica muscular, que nada mais é do que a fabricação de proteína ali na musculatura, que é o que faz a hipertrofia acontecer, né, gente? Diminuição da degradação proteica muscular e hipertrofia muscular, que é o que a maioria conhece por aqui. Então, todos esses benefícios primários eu expliquei na live passada, na live 76, tá? E hoje eu vou explicar os benefícios secundários, que muitas vezes a gente fica fixo nos ganhos estéticos, né? Mas na verdade, a musculação ela traz inúmeros ganhos que vão nos potencializar para as nossas tarefas, para os nossos projetos, que a gente precisa para ser feliz, entendeu? É óbvio que um corpo bonito, um corpo saudável é importante. Oi, Davi! Tudo bem, meu ex-aluno? Mas a gente tem tantos benefícios, mas tantos benefícios secundários, que a gente precisa pensar além, sabe? Precisa ver esse corpo lá na frente, porque quando a gente é jovem, a gente acha que não vai ter problema, a gente acha que nunca vai ficar doente, a gente acha que nunca vai precisar de músculo, a gente acha que nunca vai precisar de ossos fortes, mas, gente, a conta chega. E você quer se preparar lá pra frente, você que tá com 30 anos, você tá com 25 anos, a hora é agora, para tornar seu trabalho cada vez mais fácil. Yes? Então vamos lá. Bom, o primeiro benefício secundário, sem dúvida nenhuma, é o emagrecimento, né? O ganho de massa muscular promove o emagrecimento, juntamente com o déficit calórico. Então, tudo que a gente consome tem que ser menor do que aquilo que a gente gasta ao longo de um dia, de uma semana, de um mês e etc. Assim a gente tem um déficit calórico. O que acontece quando a gente constrói músculo? Quando a gente constrói músculo, você tem tanto aprimorado
o seu gasto basal para te manter vivo, porque você tem mais massa para poder sobreviver, mais corpo ali para poder manter. E manter, leia, gasta energia. Nós gastamos energia o tempo inteiro porque a gente está vivo. Então, para viver, para respirar, para todos os processos, para a gente estar vivo, gasta-se energia. Quanto mais músculo, mais energia. E então, por isso que ajuda a emagrecer. Yes? Aumento da densidade mineral óssea. Então, gente, sabe essas pessoas, sabe quando a gente acompanha uma pessoa mais idosa caindo, ter quedas, sabe? Eu acho que eu até falei isso na outra live. Por conta dos ossos fracos, a musculação traz um aprimoramento dos componentes ósseos. Vai lá no detalhinho do osso e aprimora aquilo à medida que você vai ganhando força. Porque o movimento, ele é todo. Ali você tem osso movendo, a biomecânica do movimento, junto com os tendões, os ligamentos que se conectam aos músculos, fazem o movimento acontecer, e tudo isso traz uma demanda para todo aquele conjunto de tecidos responsável por aquilo, responsável por mover carga, responsável pelo movimento resistido. Então, todos os elementos envolvidos numa contração muscular vão ser demandados e vão ser aprimorados. Então, eu faço musculação só para ganhar massa magra? Não! Você está tendo um ganho ali nos seus ossos, você está garantindo ossos fortes para o futuro. Você não vai sofrer de osteoporose lá na frente, isso é maravilhoso, sabe? Um idoso que tem queda, quantos idosos vocês já viram que cai e já quebra o fêmur e aí é meio caminho andado para degradação mesmo, porque quebrou ali o fêmur, é difícil recuperar, dá outras complicações, né? Que muitas das vezes os idosos não resistem a uma queda. É uma queda. Idoso não pode cair, porque envolve muita coisa. E o osso é fundamental nesse processo. Entende? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque tá um som alto ao fundo. Mas enfim, esses são os benefícios da composição corporal. Agora nós vamos aos benefícios metabólicos. Aumento da sensibilidade da... Eu tenho quase certeza que eu falei isso na outra live. Aí eu confundi. Eu vou ler de novo, mas eu acho que eu falei. Aumento da sensibilidade da insulina, ou seja, a insulina, que é o hormônio responsável por captar a glicose e levar para dentro das células para produzir energia, fica mais sensível. Então ele vai captar bem essa glicose. Maior atividade do GLUT4, que também tem relação com essa pegada da glicose para dentro do músculo especificamente. Isso é maravilhoso, porque o músculo vai acumular essa glicose em formato de glicogênio muscular, que é a grande fonte de energia que a gente tem em termos de glicose, né? Se você for dispêndio aí, o músculo ele consegue acumular muito mais glicose do que o fígado. Então, essa captação ela precisa ser aprimorada e a própria musculação faz esse trabalho. Maior captação de glicose sanguínea, né, devido a isso. Maior capacidade de estoque de glicogênio dentro do músculo, né? Glicogênio é um monte de glicose que é acumulado através de uma enzima específica, transforma glicose em glicogênio que fica dentro dos músculos, né, para disponibilizar energia para a gente. Biogênio mitocondrial, ou seja, a capacidade da mitocôndria aumentar de tamanho e aumentar em quantidade. E a mitocôndria é a grande organela responsável pela produção de energia no interior das nossas milhares de células. Então, ocorre aí essa biogênese mitocondrial, também estimulada pelo exercício resistivo.
Maior síntese proteica mitocondrial, ou seja, a produção de proteínas a partir desse trabalho das mitocôndrias, né, ali no interior das células. Maior capacidade de oxidação da glicose, ou seja, a glicose, ela realmente gerar os ATPs de energia, que são as moedas energéticas que vão fazer todos os processos metabólicos de todo o nosso corpo. Isso é aprimorado com o processo de ganho de força muscular. Então, é uma via de mão dupla. Ganha de um lado, ganha do outro. Não tem jeito. Agora vem a queridinha de benefício secundário. Todo mundo vai gostar dessa daqui. Maior capacidade de oxidação de gordura. Então, à medida que você treina a musculação, à medida que você ganha força muscular, à medida que você aprimora neuromuscularmente o neurônio que vai até o músculo, você melhora a capacidade de pegar a gordura e transformar em energia. Acelera a ação enzimática. Para quem não sabe, as enzimas são proteínas, né, responsáveis por acelerar todos os metabolismos, todos os processos metabólicos do nosso corpo. Se fosse ocorrer todos os processos de todas as células do nosso corpo na velocidade normal, a gente não ia conseguir viver. Então existem as enzimas que aceleram esse processo. E o processo de ganho de massa muscular aprimora essa ação enzimática em todos os processos do nosso corpo. É maravilhoso. E acelera os sistemas antioxidantes. Que barulho foi esse? Vala! Vala! Que barulho é esse? Ah, tá. Aí eu, gente. Tem barulho esquisito. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá um samba muito... Hoje o samba tá mais alto, né? Teve sol o dia inteiro. Você sabe que o sol, ele traz a energia de gostosa para todo mundo, né? Tudo fica mais intenso, o samba fica mais alto, a cerveja fica mais gelada, é tudo assim. Acelera os sistemas, então, antioxidantes. Então, as nossas células, elas estão o tempo inteiro envelhecendo. Elas estão oxidando. Oxidar é envelhecer. Põe isso na sua cabeça, de uma maneira simples. As células oxidam e envelhecem. Você já ouviu falar? Toma esse chá antioxidante, come isso, é antioxidante, Isso significa que essas substâncias vão atuar retardando esse processo de alguma maneira. Então, o ato de fazer musculação retarda esse envelhecimento das células. Então, ele passa a ocorrer de uma maneira mais tranquila, mais calma, sem essa velocidade que a gente já tem muita coisa hoje no mundo acelerando esse envelhecimento das nossas células. Muitas invenções do ser humano, ao invés de ajudar, estão piorando, sobretudo a poluição, né, que está nos destruindo a cada dia. Muito bem, esses foram os benefícios secundários metabólicos. Então, nós já tivemos os benefícios secundários de composição corporal e já tivemos os benefícios secundários dos metabólicos. Agora nós vamos para o sistema músculo-esquelético. O que será que a musculação traz de benefício para esse sistema músculo-esquelético? Na opinião de vocês, o que vocês acham? E eu preciso pegar uma água que eu tô sentindo sede. Então eu vou dar um pause aqui. Vocês vão pegar água comigo enquanto a gente reflete sobre isso. Nossa, eu acho que eu falei muito. Deu muita sede. Estão gostando da live, gente? Fala aqui pra mim. Não é bom beber água muito de noite, mas eu sou obrigada, porque sabe como é, né? Eu tô falando e tá me dando muita sede. Espero que vocês estejam gostando da live. A Pro tá cansadinha hoje. Não tô entregando muito, mas tô dando o meu melhor, tá? Uma aguinha com gás pra gente continuar.
Vou mostrar o samba pra vocês. Deixa eu conectar aqui. Porque meu celular tá uma tragédia, mas vai dar tudo certo. Muito bem. Vamos então aos benefícios musculoesqueléticos. É muita coisa que a gente se beneficia fazendo musculação, gente. Não dá pra ficar sem musculação. Ainda mais se você tem 40 anos de idade ou mais. Porque depois dos 40 anos, eu vivo falando isso aqui. E tem gente que ainda não ouviu. Por isso que eu vivo repetindo. Depois dos 40 anos de idade, ocorre uma diminuição da quantidade de músculo que a gente tem. Isso é normal. Todo mundo vai ter redução. Não tem ninguém livre. Nem a Graciane Barbosa. O que acontece é que quanto mais você construir músculo, mais tranquilo você fica. Porque não tem problema perder, porque você está sempre construindo. Então, ou fica elas por elas, dependendo da quantidade que você constrói, ou você está produzindo muito e você está ali, ó. Pode cair meu músculo que eu estou construindo a mais. Então, eu estou no lucro. Yes? Que é o perfeito. O perfeito é esse. Agora, manter é a base para você manter-se bem, envelhecer bem. Entende? Então, vamos... Tá tudo bem aí, filha? Tá bom. Então, vamos aos benefícios secundários do sistema músculo-esquelético. Número 1, melhora dos equilíbrios estáticos e dinâmicos, ou seja, a nossa capacidade de equilibrar, tanto quando a gente faz um movimento paradinho e precisa demandar equilíbrio, quanto a gente faz um exercício que tem um balanceio, mas que também exige um equilíbrio. Então, essa capacidade é aprimorada. Porque afinal, gente, todo esse cálculo de movimento, ele exige a participação muscular, né? Não se faz nada sem os músculos. Quanto mais você treina o músculo, mais você vai aprimorar tudo que envolve o movimento. Pensa comigo. E tudo que envolve movimento é músculo, osso e todo esse caminho neuromuscular para executar essa ação. Protege as articulações, ou seja, muita gente tem condromalácia, tem problema no joelho, desgaste ósseo nas articulações e fica até com medo de fazer os exercícios na musculação. No entanto, pela ironia do destino, o que vai realmente trazer uma melhora desse quadro, uma melhora dessa condição, é exatamente o exercício resistido. Ele que é capaz de trazer um aprimoramento para as articulações, fazendo com que esse desgaste reverta, fazendo com que esse desgaste possa ser minimizado e muitas vezes até curado, tá? Existem pessoas que com o exercício de musculação deixam de ter desgaste ósseo. E aí é aquele negócio, ai, mas eu não posso fazer agachamento porque eu tenho desgaste. Não é assim. Há um caminho, você começa fazendo devagarzinho, você tem que ter esse estímulo do neurônio que vai até o seu músculo. É esse caminho que vai aprimorar para melhorar essa região que está machucada, que está danificada, que está desgastada. Entende? Melhora a saúde das cartilagens, melhora a saúde dos tendões. Para quem não sabe, cartilagem e tendão são os componentes das articulações do ombro, do cotovelo, do punho, do joelho, do tornozelo. Todas as articulações que a gente tem, quadril, elas têm um componente, cartilagens, os ligamentos, né? Os tendões, cartilagens, todas ali, que vão trazer uma saúde para aquela engrenagem, para ela não ficar uma coisa que vai danificar os próprios componentes dela. Então, quando você treina, você melhora esses tendões, melhora essas cartilagens, melhora os ligamentos. Tudo isso é aprimorado com a musculação.
Reduz episódios de dores musculares e articulares, que eu acabei de falar. Acelera a recuperação após lesões e cirurgias. Ou seja, depois de uma lesão, né, depois de uma condição que você de repente diminuiu massa muscular, você consegue ali com a musculação fazer essa recuperação, né? Então, muitas pessoas são até obrigadas, é uma demanda médica mesmo, que faça musculação para retomar os seus níveis normais nas articulações, nos tendões ou no próprio músculo, se a pessoa lesionou e precisou ficar ali com aquela musculatura com gesso. Pra não te atrapalhar, eu posso usar o fone? Qual que é esse? O que é isso? Fone. Não quero te De quem que é esse? Ele tá aprendendo minhas coisas. Vou ter que usar o meu, amor. Cadê o seu? O meu tá dentro da mochila. Deixa eu tirar meu Bluetooth aqui. Ah, já tirei. Show? Esses foram os benefícios secundários do sistema músculo-esquelético. Viram com quantas coisas que a gente aprimora fazendo musculação, gente? Oi, Sofia! Meu amor! Tudo bem? Agora a gente vai para os benefícios cerebrais. Adoro. Diminui o apetite. Fazer musculação diminui o apetite. Isso é muito importante, principalmente para quem está em processo de emagrecimento. Saudades também, Sofia. Maravilhosa. Aumenta a saciedade. Por quê? Porque há um impacto nos hormônios responsáveis pela fome e pela saciedade, que é a grelina e a leptina. Então, quanto mais massa muscular você constrói, mais aprimorado fica essa produção dos hormônios responsáveis pela fome e pela saciedade. Aumenta a neurogênese. O que é neurogênese? Neurogênese é a capacidade de você criar novos caminhos neurais. O que são novos caminhos neurais? Você tem um neurônio e ele é aquele para o resto da vida. E aí esse neurônio, muitos processos até de envelhecimento fazem os neurônios morrerem. E neurônio não cresce outro, gente. Não tem vou ficar mais inteligente, não. O que acontece é que quando a gente aprende uma nova tarefa depois de mais velho, ocorre isso, um novo caminho neural a partir de um neurônio que já existia. Esse novo caminho neural é neurogênese, que chama. Então não há um aumento no número de neurônios, isso não acontece. Os nossos neurônios só diminuem ao longo dos anos, infelizmente. E existem processos de poluição, a forma como nós estamos nos alimentando e nos intoxicando, que está prejudicando ainda mais e outras coisas tóxicas que a gente coloca para dentro da gente, destrói neurônio. O álcool é o exemplo mais palpável que eu tenho aqui para dizer, que ele é assim, destruidor na capacidade de destruir, destruidor na capacidade de destruir. Ele destrói neurônio mesmo, ele destrói a bainha de mielina do neurônio. E acabou, destruiu, você tá mais burro. Pensa, uma cerveja a mais, um neurônio a menos. E aí se eu parar de beber, vai acontecer isso, processo de neurogênese aprimorado pela musculação. O neurônio que sobrou da bebedeira que você teve, ele vai ser capaz de criar um novo caminho, como uma nova redinha, sabe? Para poder criar um novo saber para aquele corpo, seja ele qual for, de qual área for. Melhora a resposta de neurotransmissores. Neurotransmissores são essas substâncias que têm inúmeras funções cerebrais, né? Relacionadas à nossa capacidade de estar bem, de sentir prazer, de sentir satisfação, de raciocinar bem. Existem vários neurotransmissores, cada um tem uma função. E eu não vou ficar falando aqui, eu posso até fazer uma live sobre neurotransmissores, porque é realmente muito amplo. Diminui os sinais e sintomas de ansiedade, isso é maravilhoso.
Quanto mais músculo você tem, menos ansiedade te dá. Diminui os sinais e sintomas de depressão, visível isso, né, gente? Quantas pessoas vão para musculação e se sentem muito melhor, se sentem bem, porque tem ali todo um estímulo para poder se sentir melhor. Existe uma ativação das substâncias no cérebro responsáveis pela alegria, pela satisfação. Todas as todas as substâncias responsáveis por prazer, como dopamina, noradrenalina, que dão essa sensação, são aprimoradas com o trabalho do resistir.